Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu louvo e bendigo a Deus por estarmos reunidos mais uma vez. E agradeço a Deus por estar compartilhando com meus irmãos na fé. Pela caridade de quem me ouve e a paciência. E peço ao Espírito Santo que complete o entendimento nos vossos corações. Porque sou uma pessoa falha. E não me sinto à altura de estar dando essa catequese, mas faço com muito amor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Espírito Santo, descei sobre nós, renovando-nos. Enchei nossas almas com vosso amor. Descansai em nossa alma atormentada, dando-nos a paz. Envolvei-nos com vossas asas, abrigando-nos do mal. Tornai-nos humildes, guiando-nos em vossa luz, para que sejamos capazes de enxergar vossos desejos e então realizá-los. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na Assembleia Geral da CNBB, o tema central foi cristãos, leigos e leigas da Igreja e na sociedade. Dom Severino disse: somos nós, os bispos, falando diretamente para os nossos queridos cristãos leigos, pela grande colaboração que eles trazem para a Igreja e para a sociedade. Ele ressalta: os leigos são também Igreja, e por isso é preciso que assumam o seu papel como protagonistas e sujeitos dessa Igreja. Cada um tem a sua função dentro de um corpo cuja cabeça é Cristo. Já o nosso cardeal, Dom Odilo, diz o seguinte: antes de ser formada de clero, religiosos e leigos, a Igreja é feita de batizados, que estão presentes em todo o tecido social. Ele ressalta que para compreender melhor a posição dos leigos na Igreja e sua missão específica na Igreja e no mundo, seria melhor falar da Igreja como povo de batizados, antes de falar do clero, leigos e religiosos. Agora, pontuando o que disse semana passada, nós estávamos no meio da catequese e eu ouvi umas perguntas. Então, eu comecei a pensar sobre isso e trouxe novamente hoje, porque muitas pessoas ficam em dúvidas, se perguntam a respeito disso, ou seja, sobre a vestimenta de uma mulher cristã. E muitas pessoas veem em todos os lugares as mulheres usando esse tipo de roupa e vão se acostumando. Infelizmente, nós já estamos vendo até nas igrejas, na hora da missa, quando há procissão. Então, eu particularmente, eu penso que algumas pessoas já estão perdendo a noção, porque todo mundo faz, então cada um tem cada um tem o seu parecer. Eu faço isso porque é assim e assim. Na África, há temperaturas muito altas. E eu não vejo as mulheres, eu não fui na África, o que eu vejo no YouTube, alguma coisa assim. Mas eu não vejo as mulheres se vestindo como se vestem aqui. Certa vez eu vi
um brasileiro, ele se tornou muçulmano. Porque ele disse que ele não queria ter uma família onde as mulheres perderam a noção da sua vestimenta. Então, a esposa dele é muçulmana e a filha é muçulmana. Então, eu penso que no Brasil as mulheres estão perdendo a noção. No Oriente Médio, que é um lugar quente, a gente vê a roupa das mulheres, né? É até exagerado, porque não dá para ver nem o rosto. Então, sobre aquela questão que se levantou a semana passada, eu vejo que há muito questionamento. E eu também, como mulher, tem época que há muito calor em São Paulo. E há roupas que dá para a gente usar, por exemplo, aqueles vestidos de microfibra, nem amassa, a coisa mais prática do mundo. Você vai viajar, faz um rolinho e põe no canto da mala. Vestido ou uma saia. E a gente andando com essa roupa, parece que não tá com nada. Não está com nada, não está na moda. Parece que não está vestindo nada, de tão leve que é. E também não estamos mostrando nada. Isso é uma reflexão do que as mulheres cristãs, que querem dar um testemunho da sua vida no mundo, como nós vimos semana passada sobre a mensagem de Nossa Senhora. Mas também eu não sou a pessoa correta para resolver essa situação. Então, proponho uma coisa. Vamos imaginar que a gente possa conversar com a nossa irmã Morte. Sim, a irmã Morte. Você se veste e pergunta a ela: Morte, tá boa essa roupa? Imagine. Bom, claro que você não, você fala, imagina, eu não vou morrer nunca. Então tá. Então, imagino eu. Imagino que eu sou uma pessoa que eu gosto de andar de shortinho, um mais agarradinho que o outro. Aí eu morri. E alguém vai e diz: vamos pôr nela aquele shortinho que ela gostava tanto de usar. Aí me bota aquela roupa que eu estava sempre com ela. Alguém vai lá e diz: acho que não está muito de acordo com a ocasião. Pensando bem, vamos virar a falecida de lado. Ou tem uma outra ideia também? Outra pessoa diz: põe um girassol bem grande aqui para ver se tampa um pouco mais. Porque, convenhamos, que não fica bem. Pessoas idosas vão chegar e vão ver isso e vão querer saber quem vestiu a defunta ou quem desvestiu. Ah, tá. Tudo bem. Então, viva, a gente pode usar. Depois que morreu, ficou indecente na falecida que sou eu. Eu vi há pouco tempo uma dançarina, que ela já dobrou a idade média dela. E ela continua dançando e rebolando. E ela disse que quando morrer, ela quer ser enterrada de bruço. Afinal, ela é a rainha do bumbum. Realmente, isso é muito importante. Ela acha que vai fazer sucesso, mesmo depois de morta. Essa mesma pessoa, agora, há pouco tempo que morreu aquele cineasta, o Hector Babenco, ela disse: um dia eu falei para ele que quando eu morrer, eu quero voltar Hector Babenco. É assim mesmo. Os artistas morrem, os famosos morrem, os milionários, os ricos.
os homens públicos também morrem. E quando morre um famoso, vira logo estrela. E logo já estão prontos para a maravilhosa viagem da reencarnação, que a Rede Globo faz questão de mostrar em quase todas as novelas. Aí essa pessoa disse: eu tenho certeza que eu vou voltar como Hector Babenco. E Jesus diz a Vassula e a todos nós, na mensagem AVVD, no dia 9 de outubro de 1992. Vassula, ouve e escreve. O diabo e os seus anjos estão decididos a difundir os seus malvados desígnios e a transformar todo o bem que vos mando em coisas venenosas. Eu contemplo a terra com dor, porque muitos ignoram a lição que vos tenho dado, e a morte está penetrando nas vossas casas. Muitos se recusam a entender que o mal atrai o mal. Nós sabemos que cada um constrói a sua própria eternidade, mas acho que para algumas pessoas esqueceram de avisar Jesus. Jesus que ressuscitou dos mortos. Aquele Jesus, o Filho do Homem, que andou na terra e que morreu e ressuscitou dos mortos. E isso não são historinhas, são fatos. Mas antes de falarmos sobre a vida de Jesus, sobre a vinda do Rei Jesus, vamos meditar sobre o que disse Nossa Senhora numa das mensagens do livro Nossa Senhora Fala. Vinde e vede aquilo que fizeram todos aqueles que, chamados a ser cristãos, o quiseram ser em profundidade. Contemplai o exército dos mártires, o dos santos virgens, o dos confessores. Contemplai e pensai nos vossos queridos que viveram uma vida íntegra e que agora gozam na Jerusalém Celeste o prêmio que conseguiram. Virá também para vós, como para eles, o último dia. Felizes sereis, se habituados a corresponder afirmativamente aos apelos de Deus, vos sentirdes preparados para o encontrar, fazendo a Deus a entrega, a oferta de vossa vontade. Compreendeu você? Fazer a Deus a entrega da vossa vontade. Como nós vimos lá, os bispos falando sobre os leigos e as leigas. Então, nós podemos até imaginar. Imagina eu com uma Bíblia enorme, uma missão, com uma roupa inadequada. É pouco provável que alguém vá prestar atenção. Muitas pessoas alugam seu cérebro. Não têm coragem de expor aquilo que realmente pensam. Não têm forças para fazerem escolhas diferentes da grande massa. Seguem a moda, porque todo mundo segue. Não consulta Deus, pedindo sabedoria. Não consultam Nossa Senhora. Põe você uma roupa e vai em frente de uma imagem da Virgem Santíssima
e olha para o olhar dela. Pergunta a ela se sua roupa está agradando ao seu olhar puríssimo. Certa vez, eu peguei carona com um amigo. Nós dois estávamos de carona com 2 amigos dele, que eram do Nordeste, mas estavam passando uns dias aqui em São Paulo. E ofereceram carona a ele, nós íamos para o mesmo lado, ele também me chamou para ir. Quando descemos do carro, ele disse para essas pessoas: olha, ela participa também da renovação carismática aqui em São Paulo. Faz adoração, reza o terço. E eles só olharam para mim. Eu me senti muito mal, por causa da calça comprida que eu estava vestindo, bem agarradinha, uma blusinha curta. E eu pensei comigo, ele não devia ter comentado isso. Imagina um cristão se escondendo, né, atrás de outra identidade. E então nunca mais eu usei aquela roupa. Que imagem estamos passando ao mundo como filhos e filhas de Nossa Senhora? Nossas ideias podem fazer muita diferença no mundo. Nossas ideias, com nossas atitudes, muito mais, pois o exemplo arrasta. Nossas ideias, sonhos e escolhas que fazemos têm o poder de modificar a realidade em que vivemos, seja para o bem ou para o mal. Porque nesse mundo nada é estagnado, tudo é vibrante e transformador. Por isso, é importante que tenhamos consciência dos nossos atos. Carlos Vale, o nome dele é Carlos Valles Ayoub. Ele é um dos líderes da coalizão Juntos por México, integrada por 70 associações conservadoras de leigos, como a Ação Católica e Adoradores Noturnos, no México, entre outras. Tem outras associações. E ele explicou o que eles pretendiam, o que eles estavam lutando. Ele diz: queremos que os católicos parem de aquecer os bancos das igrejas e saiam para lutar por aquilo em que acreditamos. Valles com 2 L para quem quiser consultar. Valles calcula que sua coalizão reúne em 20 cidades 4 milhões de pessoas. Em maio, lançou o site Voto Católico, que informava sobre as posições dos candidatos a respeito de temas como aborto e casamentos homossexuais. Para eles, há valores que são inegociáveis, e com essa atitude derrotaram o casamento homossexual. Isso não tem nada a ver com o vídeo que nós vimos lá no começo, que fala sobre aceitar as diferenças. Porque muitas pessoas confundem. Quando a gente coloca uma questão dessa, eles acham que, então a gente tem que aceitar todo mundo. Por que não podemos aceitar homem casar com homem, mulher com mulher, 2 homens adotar uma criança, barriga de aluguel? A gente tem que aceitar as diferenças. Não vamos confundir. Porque muitas pessoas acham que em tudo nós temos que ser tolerantes e misericordiosos. Não. Amar o pecador. Valles lançou o voto católico no México. E aqui no Brasil,
Você já entrou no site do Senado para votar contra a escola sem partido? Para quem não sabe, aquelas pessoas que querem começar as ideologias comunistas e socialistas lá na criancinha que está começando. Eles não querem que haja uma escola sem partido, porque nós sabemos, há muitos professores comunistas que fazem da sala de aula o seu palanque. Infelizmente, começa com as crianças e os jovens. Então, nós, como cristãos, nós devemos procurar esse site e votar contra a escola sem partido. Eu li numa rede social a seguinte declaração: vergonhosamente, o projeto de lei Escola Sem Partido, que está em tramitação no Senado e que prevê o fim da doutrinação ideológica em nossas escolas, devolvendo o direito sobre a educação moral dos filhos aos seus pais, está sofrendo votação contrária no Senado. Importa dizer que este absurdo está acontecendo num país que se declara majoritariamente cristão. Quem é que pode ser contra um projeto que visa frear simplesmente a pregação esquerdista de teor ateísta, materialista e anticristão, de apologia ao homossexualismo e a negação de todos os valores que construíram a nossa civilização, e se manifestar a favor de todo este estado de coisas? Evidentemente são sindicatos, membros de ONGs financiadas e partidos esquerdistas que estão trabalhando para convencer os seus adeptos a participarem dessa votação. Fiéis católicos, reajam. Entremos todos na página de votação, acessando o link Escola Sem Partido. E a gente faz um cadastro lá que não demora nem um minuto. Vamos nos lembrar que os adversários da igreja não têm preguiça. O mal não tem preguiça. E eles estão votando maciçamente. Vamos mostrar, assim como os nossos irmãos do México, vamos mostrar que nós existimos, que nós somos a maioria. E exigimos que nossos governantes, cujos salários pagamos, cumpram a nossa vontade soberana. Valles diz, lá do México, queremos que os católicos parem de aquecer os bancos das igrejas e saiam para lutar por aquilo em que acreditamos. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nem precisamos sair. As redes sociais está um clique. Nós temos que entrar nas redes sociais. Entre todo mundo e apareça. Compartilhe. Sacuda os cristãos que estão mornos, que estão em cima do muro. Muitos querem entrar no céu quando morrerem, mas, como dissemos na catequese da semana passada, menos de 1% está fazendo alguma coisa quanto a isso. Por omissão também se peca. Não esqueçamos. Eu mesma, muitas vezes, eu gostaria de não falar certas coisas que falo na catequese. Eu não gostaria de falar muito menos sobre as minhas falhas, sobre os meus erros. Mas eu sei, eu sempre peço orientação para o meu anjo. E eu sinto que eu humanamente não quero falar e ele diz que eu tenho que falar. E isso ajuda a combater o meu orgulho
achar que sou algo mais que cinza e pó. Não é isso que ouvimos todos os anos na imposição de cinzas? Lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Amar o pecador, não o pecado, pois este deverá ser extirpado da face da terra. Jesus foi bem claro que haverá um julgamento. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. E o rei continuará a enumerar tudo o que os justos fizeram. E só uma pergunta: onde entra aí a reencarnação? Pode ser que alguma pessoa que acredita nisso e que vai estar à esquerda, gostaria de ver ele chegar diante de Jesus e falar para ele, olhando bem no rosto de Jesus: desce daí, você que se diz o rei do universo. Você é o famoso quem mesmo? Desce da sua glória, sai daí. Não foi assim que aprendi. O que eu aprendi que quando eu morresse, eu vou para uma escola, uma escolinha, aprender porque eu tenho que ser bom. Foi isso que eu aprendi na minha vida. Será que alguém tem coragem de falar isso olhando para Jesus? Que vai mesmo dividir a esquerda e a direita? Eu estava nu e me vestistes. O vestir aqui eu entendo que Jesus fala sobre a caridade ao nosso próximo. Dar de comer, dar de beber, acolher o estrangeiro. Eu estava nu e me vestistes. Mas também fala da caridade a nós mesmos, pois o mandamento não era amar ao próximo como a ti mesmo? Você estava nu e vestiu seu corpo? Você respeitou seu corpo para o dia do juízo? Você vestiu seu corpo para não destruir a outras famílias e tornar os homens adúlteros? Assim disse Jesus: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Deus enviou seu Filho não para o condenar, mas existe o mal no mundo que se manifesta em forma de imoralidade, em forma de injustiça, submissão. O pecado será varrido da face da terra, será varrido do coração humano, e todos aqueles que estiverem no mal serão varridos junto com o pecado. O julgamento de todo homem, de toda mulher, ocorrerá tendo a caridade como motivo desse julgamento. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem não quer ouvir Jesus dizendo isto? Eu quero ouvir Jesus olhando para mim
e dizendo isto. Ele vai reunir uma multidão incontável. Mas quando ele falar, e eu imagino que seja assim, cada pessoa vai ouvir ele falar diretamente o seu próprio nome. Quem não quer ouvir isso? E muitas pessoas nem querem pensar sobre o dia do juízo, achando que está muito longe de acontecer. Mas para as pessoas que morreram, o dia do juízo já chegou. Quem iria imaginar o fato que aconteceu na França? Que tristeza! As pessoas com suas famílias, felizes, olhando para o alto, os fogos multicoloridos. Muitas nem perceberam aquele caminhão se aproximando. Estavam olhando para cima. Pessoas com seus filhos no colo, comemorando. E para elas chegou o dia do juízo. Se queremos viver e reinar com Jesus, nós temos que seguir sempre em frente. Veja o que ele disse a um homem a quem ele chamou para segui-lo. O jovem disse a Jesus: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Está em Lucas 9:59. Acompanhando o noticiário, eu vi, creio que foi a semana passada, a história de um jovem que vai para as Olimpíadas. Eu cortei umas partes, filmei uma coisa para ficar mais curto para vocês. E eu percebi quanto que ele sofreu para chegar agora de estar participando numa Olimpíada. Agora parece-me que ele tem 18 anos, com 14 anos teve que deixar a sua família, pai, mãe e irmãos. Morar com pessoas que não conheciam, que ele não conhecia, algumas nem falavam a língua dele. Horas e horas de treino diário. Mas aquela parte que ele está indo embora, sem olhar para trás, eu lembrei dessa passagem que Jesus diz. Eu senti, a impressão que eu tive é que se ele olhasse para trás para sua mãe, ele desistiria de ir embora. Como diz São Paulo, combati o bom combate. Tanta separação, tanto treino, tanta dedicação e determinação para decidir tudo em 1 ou 2 minutos para uma medalha. Nós vamos ver muitas histórias de superação desses atletas. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que acham que é penoso uma missa que dura, às vezes está durando 2 horas. A pessoa sai antes da bênção do padre. Acha custoso numa procissão. Fazer uma adoração na Semana Santa. Tudo custa muito. E a gente vê os jovens, às vezes criança ainda, eles têm um foco, têm um horizonte, não olham para lado nenhum. Eles vão atrás daquilo. Imagina se cada cristão focasse em Jesus e corresse em direção ao alvo, como diz São Paulo. Eu vou passar esse vídeo e peço perdão pela qualidade do meu celular. Hoje a série de reportagens com os nossos atletas olímpicos traz a história de um jovem que aos 14 anos de idade entrou para a elite do esporte brasileiro. Uma arte ancestral, com tecnologia de Fórmula 1, um esporte em que as aparências enganam. A flecha é de fibra de carbono ultra resistente. Ou será que é de borracha?
foi. O arqueiro parece um super-herói, mas foi sem o arco e sem a flecha que Marquinhos provou ser um herói de verdade. Chegou na hora, ele deu um beijo. Foi, nem olhou para trás. Ele cresceu de 14 anos. Quando ele chegou em casa com 15 anos, ele já era um homem. O moço não descansou desde então, sustentando medalha e mais medalha. Segundo lugar nas Olimpíadas da Juventude e segundo lugar na Copa do Mundo, competindo com os melhores do planeta. Um menino entre os gigantes. Foi campeão mundial juvenil em 2015. E em 2016, milhões de pessoas vão olhar para ele. Todos vão pensar que ele está olhando para o alvo. E esses olhos vão surpreender o mundo mais uma vez. Um arqueiro que tem uma boa visão e ele não tem a noção de onde focar, ele vai focar no lugar errado. E o local errado para ele focar é o alvo. O arqueiro sempre tem que focar no que ele está fazendo. Ele tem que voltar toda a sua concentração e seu foco para dentro de si. No tiro com arco, mais importante que a visão é a repetição. E Marquinhos não se cansa de repetir. Mesmo gesto com precisão milimétrica. Um dia desses, o pai acordou às 2 da manhã com esse barulho no quintal. E nós cristãos? Quanto para ganhar a glória celeste? Quanto de sacrifício? Quanto de determinação? Quanto de decisão para trazer aqueles que amamos a salvação e a nossa própria? Quando Nossa Senhora nos advertiu, na mensagem da semana passada, ela disse que muitos são arrastados para o pecado e para o vício por causa de certas modas. Se isso não fosse importante, Nossa Senhora não falaria. Ela quer que sejamos felizes eternamente, mas não só isso. Por causa de nossa obediência, ela nos promete muito mais. Ela nos promete saúde. Lembram-se da mesma mensagem, onde ela diz: benditas sejam essas minhas filhas. Eu mesma lhes prometo muita saúde, em troca desse vosso pequeno sacrifício. Não olhar para trás, quando Jesus nos chama. Não olhar para o mundo, para o que as pessoas do mundo fazem. Não olhar para a moda. Não olhar para nada, nem para a direita e nem para a esquerda. Olhar apenas para Jesus. Eu não sei se vocês perceberam que dentro dessa história que nós vimos no vídeo, há uma outra história. Pedro Ivo Sales procurou unir suas duas grandes paixões, esporte e jornalismo. Como repórter, sempre buscou atuar na área desde que saiu da universidade. Muito jovem, logo se tornou editor de esporte na TV Globo, onde procurava imprimir um toque de humor e de aventura às reportagens do Jornal Nacional, onde ele era editor. Casado há pouco tempo, Pedro vivia um momento especial na carreira e na vida pessoal. E era considerado um dos profissionais mais promissores da emissora. Agora, estava num projeto muito especial. O futuro filho com a mulher Fernanda, grávida de 2 meses. No entanto,
Sua vida e o sonho de um rapaz de 33 anos. Acabou no dia 24 de maio agora. Nós podemos dizer que para o cristão a vida não acaba, ela é transformada. O que eu estou falando aqui é como estava na reportagem. No final de semana, ele sofreu um acidente de moto na saída do túnel velho em Copacabana. Pedro ainda foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele que foi o editor da matéria do jovem arqueiro, nem teve tempo de vê-la no ar. Vocês podem ver que no final do documentário de Marcos, o arqueiro, passa o nome dele, escrito em memória. Fernanda Gentil escreveu a ele uma homenagem. Fernanda Gentil é aquela que fala sobre esporte, trabalhou com ele. E serve para nós também como reflexão. Eu cito alguns trechos. Vamos parar de nos estressar por arranharmos nosso carro, de brigar com o vizinho por música alta, de ficar com raiva por esquecermos algo em casa. De um minuto para o outro, Pedro Ivo se foi. Vamos parar de discutir relacionamentos por besteira, de julgar os outros. Vamos parar, por favor, porque amanhã pode ser o Pedro Ivo de vocês. O Pedro foi uma pancada da vida e virou uma lição também, para a gente aprender de uma vez por todas que quem a gente vê todo dia não vai estar aqui todos os dias. Vamos valorizar. Pedro estava ontem e hoje não estava mais. Foi embora, sem nem avisar. Mas eles normalmente não avisam mesmo. A gente é que tem que estar sempre avisando a eles. E só assim estaremos plenos e de consciência tranquila no dia em que eles forem embora sem dar tchau. Algumas pessoas podem até perguntar: e o que resta então dessa vida? Tudo acaba assim? Resta ouvirmos o que Jesus disse a Marta no Evangelho de domingo e que Jesus fala na mensagem AVVD, 9 de outubro de 1992. Tu preocupas-te e agitas-te com muitas coisas de que eu não tenho necessidade alguma, Jesus dizendo. E na mesma mensagem, Jesus diz a Vassula e diz a cada um de nós: em verdade, hoje sinto necessidade apenas de uma coisa, uma conversa, coração a coração, uma oração sem fim, em adoração, a meus pés, unidos o vosso coração ao meu. É esta a melhor parte, que não será tirada. E tu, minha filha, meu filho, meu sacerdote predileto e amado, rejubilai, porque te dei gratuitamente este dom. Não foi conquistado por ti. Mensagem de Nossa Senhora, do livro Nossa Senhora Fala, do dia 7 de outubro de 1969. Meus queridos filhos, quanto é agradável ao meu coração este encontro feito de fé e de amor. Notai que eu vejo-vos a todos,
um a um, e perscruto-vos até ao mais íntimo do vosso ser, e quero descobrir na intimidade e profundidade do vosso coração sentimentos cada vez mais novos, cada vez mais perfeitos, cada vez mais generosos. Como quero também ajudar-vos a exprimi-los, a manifestar ou revelar os vossos sentimentos, a fim de que se realize como que uma reconstrução de bem e de boas obras que façam de vós verdadeiros monumentos de glória dedicados a Deus. Vós tendes muitas vezes visto reconstruir obras maravilhosas, onde em tempos havia miseráveis choupanas. Sobre ruínas de casebres, quantas vezes tendes visto erguer imponentes arranha-céus? Em lugares de mal e de pecado, vedes erguerem-se maravilhosos santuários, em que eu mesma realizo contínuos milagres de amor. Pois bem, sobre vós mesmos, que talvez até há bem pouco tempo não éreis senão almas pequeninas, ocupadas apenas pelas vossas bagatelas terrestres, eu, Rainha das Vitórias, quero triunfar e iluminar a obra da vossa santificação. Não tenhais medo de não o conseguir. Quanto mais pequenos fordes, tanto mais eu vos ajudarei a subir. Se vos for difícil a subida do monte da perfeição, dar-vos-ei um helicóptero, dar-vos-ei asas, tomar-vos-ei nos meus braços, e eu mesma vos levarei. Só vos peço isto: sede dóceis e ajudai-me. A minha escola é uma escola divina. Mesmo os mais ignorantes, mesmo os analfabetos no campo espiritual, podem aprender e até superar em sabedoria os sábios de todos os tempos. Foram-vos já oferecidos e continuo a oferecer-vos novos ensinamentos. Ponde neles apenas um pouquinho de atenção e de boa vontade. Eu oriento-vos e instruo-vos, alimento-vos e faço-vos crescer. Faço-vos meus, na medida em que vós me fazeis vossa. Sou a Mãe, a Divina Mestra, a Divina Pastora, a Celeste Enfermeira, e por todos estes títulos com que vós me ides invocando. Eu sou como que obrigada a guardar-vos, de modo a poder-vos apresentar um dia ao Pai, qual preciosa herança. Essa herança que Jesus, meu Filho, me deixou naquele tremendo dia em que, por amor de todas as suas criaturas, deu a sua vida na cruz, para vos salvar a todos vós e a todos os homens, como a filhos. E agora, qual precioso tesouro, recebido como dom e para a guarda, eu quero vos levar a todos comigo para os jardins eternos. Meus filhos,
tendes-me sempre as vossas ordens, como o deseja o Pai, para ajudar-vos a vencer todas as dificuldades. Sejamos solidários, não nos separemos uns dos outros. A coroa de amor que nos cinge seja tão forte que nenhuma força adversa a possa destruir.